inteligência emocional, ser uma pessoa controlada, regulada, consciente. Para isso eu falo de afeto, emoção, padrão de emoção, atitude, comportamento, sentimento, pensamento. Confundiu tudo, né? Então a gente vai falar um por um para que você consiga saber a diferença de cada um desses termos. Vamos começar dizendo que afeto, emoção e sentimento, eles são todos relacionados e eles se influenciam mutuamente, certo? Então, afeto, para a gente explicar de um jeito bem mais simples, é tudo aquilo que nos afeta, por isso tem esse nome. É um estado que ele é mais geral diante de uma situação da vida. Então, algo no mundo bate em mim e alguma coisa se mexe, se move dentro de mim. A gente pode dizer que isso é o afeto. É o que gera modificação? O afeto é aquilo que vai gerar uma modificação. É a modificação em si. Né? Então, o afeto ele é essa modificação e ele pode ter diferentes registros em nós. Então, a gente tem um registro que ele é somático, né? Então, essa sensação. Um motor, que é uma ação, né? Que a gente tem determinadas ações que são de dentro da pele. Ele pode ser tido como fantasmático, ou seja, o que é o fantasmático, né? O que a gente diz de fantasmático? É da imaginação, é da fantasia. E verbal, que é quando a gente já consegue dizer do afeto. Então tem, quando a gente fala do aprendizado afetivo, a gente está falando de um aprendizado, de um método de aprendizado que vai englobar tudo isso e que vai dizer, né, de algo que é mais da pessoa do que de mim. Então, eu, enquanto educador, eu vou trazer algo que tem um significado, que vai afetar aquela pessoa, que seja importante para ela de alguma forma para que ela possa aprender. emoção. Certo? Emoção. A emoção já é uma experiência mais intensa. Então, a emoção, a gente pode definir a emoção como isso que acontece da pele para dentro. É neurofisiológico, né? Neuromotor. E segundo o Antônio Damasio, né, a emoção é um conjunto de reações corporais que vão dizer aí para o nosso cérebro algo, né? Elas são automáticas e são inconscientes, né? São involuntárias. Mais do que inconscientes, elas são involuntárias em nós. Independente do que a gente queira ou que a gente não queira, o que a gente acha bonito, o que a gente acha feio, a emoção ela existe. Não tem como a gente virar e falar, não sinto raiva. É orgânico. É orgânico. É orgânico. Algo em mim se mexe. E quando se tem uma repetição de uma emoção, a gente dá o nome de padrão emocional. Isso. Um padrão emocional que vai organizando uma determinada maneira da gente estar no mundo. Né? Então, quanto mais eu repito uma emoção, então a gente pode dizer assim, ó, a emoção é uma onda, né? Então a gente já falou disso. A emoção é uma onda. Essa onda, ela tem uma crista e ela vai passar, né? Fisiologicamente dura aí cerca de 90 segundos. Mais ou menos, né? Pode ser mais, pode ser menos, mas é em torno de 90 segundos. Mais do que isso, então quando a gente fala assim, nossa, eu tô com raiva desde de manhã, ou nossa, eu tô alegre, tem mais de meia hora que eu tô feliz, é uma repetição dessa onda, que aí é a gente que vai fazendo. Então a gente vai reorganizando a emoção em nós, refazendo aquele estado emocional sem ao menos nos dar conta, né? E isso é um padrão emocional. E isso vai organizando o que a gente chama de um certo estado de humor. Como no filme Divertidamente. O filme Divertidamente tem bastante disso. Né? Dependendo do padrão, a gente vê ali na... Se você não assistiu, assista. Na sala de comando, tem alguns momentos que existe uma repetição de uma corzinha lá. E com isso tem uma organização da Rayleigh de alguma forma no mundo. Exatamente. Da forma como a gente vai se relacionar, como a gente vai responder para as pessoas, como a gente vai responder ao trabalho. E aí vem os sentimentos. Sentimento. Sentimento já é a parte cognitiva, experiencial disso. É quando eu pego uma emoção e eu vou, né, ela vem para o cérebro de alguma forma, né? Tem essa conversa. Então, o sentimento já é a conversa, é o diálogo que já acontece de alguma maneira. Então, é a expressão verbal, quando a gente fala lá, né? É a expressão verbal do afeto. Então, é quando eu consigo dar nome para isso. Isso é super importante para nós. Uma das maneiras que a gente tem, né? Principal maneira que a gente tem de conseguir regular uma emoção é quando a gente consegue dar nome para aquilo que a gente está sentindo. Nós somos seres de história, né? A gente conta histórias para nós. Então, nomear as coisas é importante. É um efeito
né, que a gente precisa ter. E aí a gente entra em algo que talvez seja interessante da gente dizer, que é a diferença entre sentimento e pensamento, né? Então, o sentimento, ele é um pensamento em si, e a emoção, ela acontece muitas vezes anteriormente ao pensamento. Uhum. Então, Porque é orgânica. É orgânica. E aí, é meio difícil, né, a gente pensar nisso, porque é uma mudança de paradoxo. A gente sempre acha que é a mente, o pensamento que comanda o corpo. E a gente toma decisões racionais. Então, nós somos seres racionais, a gente tem aqui um córtex que vai tomar todas as decisões para a nossa vida e vai nos guiar rumo à racionalidade. Desculpem contar a verdade para vocês da pílula do Matrix, a pílula vermelha, mas como a Dani já disse, quando você racionaliza uma decisão, na verdade ela já foi tomada com base em uma emoção. Exatamente. Então, a gente tem uma decisão que ela é tomada na emoção, entre aproximar, distanciar, isso é agradável para mim, isso não é. E aí a gente cria uma historinha na nossa cabeça, que é para justificar aquilo que a gente já meio que decidiu. Né? E aí, isso seria um pensamento ou seria um sentimento? Isso seria um pensamento. E aí, o que acontece? Né? Existe um fenômeno, que aí você também vai poder explicar tanto quanto eu, que é a dissonância cognitiva. Né? Que é quando a gente começa a criar 1001 justificativas, mesmo que a gente tenha dados de realidade que vão contra aquilo que eu acho, que eu estou falando, eu vou começar a arrumar justificativas para continuar pensando da mesma forma. Por quê? Porque eu não tolero, existe uma distância grande, muito grande, entre o que eu sinto e o que eu digo para mim, que isso pode acontecer, e quando essa distância ela se estabiliza, eu começo a achar que eu sou racional demais. E aí, a gente começa a justificar as nossas incoerências, para não entrar em contato com o incômodo da incoerência em si. Isso é muito comum, muito visto quando a gente lida com traumas, né? E falando em traumas, né, as pessoas classificam em Big T, né, grandes T's, que são traumas maiores, que é difícil, é muito relativo a gente classificar isso, mas, por exemplo, uma guerra, né, uma catástrofe, um tsunami, abuso. E tem os little T's, né, então pequenos T's são pequenos traumas. E os traumas, eles fazem a gente ter uma emoção, o que é orgânico, que em geral é desagradável, que faz com que a gente queira afastar. E aí talvez crie esse espaço maior, essa dissonância afetiva. E aí a gente cria essa camada racional que nos protege de entrar em contato com essa profundidade que é tão dolorosa. E ao mesmo tempo, a gente vai organizando atitudes, né? Então, o que é uma atitude? É isso que a gente chama de um padrão emocional em ação, né? E essas atitudes que vão acontecendo quando a gente faz essa dissociação, quando a gente se afasta das nossas camadas mais profundas, das nossas emoções, essas atitudes diante do mundo vão sendo atitudes que geralmente nos colocam em sofrimento. E isso está sendo cada vez mais falado e estudado, por isso que a gente trouxe para vocês e vão ter vários episódios. Alguns nomes aqui, por exemplo, Gabor Maté fala muito sobre traumas, né? Tem o The Body Keeps the Score, que é um livro também maravilhoso, que é The Body Keeps the Score. Tipo, o corpo fala, no final das contas, é o corpo. Porque a gente, quando fala da emoção, como a gente explicou aqui, é orgânico, é no corpo. E quando a gente fala, vai passando para o sentimento e depois pensamento, a gente vai para esferas mais superiores, cognitivas. Sim. Né? E quando a gente tem um sofrimento no orgânico, dificilmente o racional vai curá-lo. Então, o orgânico que é no corpo tem que ser tratado. Nossa, então se a gente for pensar, a gente tem uma piramidezinha. A base da pirâmide de sustentação é a emoção. Segurança. Emotional security. O cérebro, o pensamento claro, vamos dizer assim, ele é sustentado na emoção. Nesse contato direto com a nossa emoção, mesmo que essa emoção seja desagradável para nós. E às vezes,
dependendo do tamanho do trauma, da emoção, esse contato ele tem que ser feito paulatinamente. É pouquinho. É uma pequena... Microexposição. São pequenas exposições a nós mesmos, né? Então, são pequenas variações que nós vamos fazendo num padrão emocional, que, de novo, é neuromuscular, são ações da pele para dentro, né? Pequenas variações de atitude que nós vamos tendo que vão reorganizando um modo de ser. Então, quando a gente fala de uma mudança, né? Uma mudança de atitude, uma mudança de padrão emocional, uma mudança de comportamento, e aí a gente entra no comportamento, né? Da pele para fora, a atitude da pele para dentro. Quando a gente entra nessa, quando a gente vai falar de processos de mudança, a gente tem que lembrar que as mudanças elas sempre têm que ser devagar. A gente tem que ter muita paciência com os nossos processos de mudança. Aí, se eu não me engano, é a Cecília Meirelles, vocês me desculpem se eu errar, a poetisa, mas que diz que a gente nunca sabe, né, em qual defeito que nós estamos ancorados, qual defeito que nos sustenta. Então, a gente não pode se desfazer de todos eles. A gente não pode mudar completamente de uma hora para outra. Não. Porque a gente não sabe, né, que é isso, aonde a gente vai Uma se ancorar. transformação, olha. A pulpa não se desfaz do casulo do nada, né? Ela vai aos poucos se transformando em borboleta. Não tem como, não é do nada sai uma coisa e vira outra. A gente, é um processo, né, de transformação. Acho que é isso que você quis dizer. Então. Exatamente. Isso foi mais um pouquinho sobre regulação emocional, sobre emoção. A gente vai ter um vídeo um pouco mais longo, um pouco mais denso falando sobre isso. E fica aqui no nosso canal, se inscreve, compartilha com pessoas que você acha que possam se interessar por esse assunto.